Um problema, ele só é problema quando você não sabe como resolver ele. A partir do momento que você sabe como resolver o problema, ele deixou de ser um problema para você. Ele pode ser para outras pessoas. E quando ele deixa de ser um problema, automaticamente ele se transforma em uma outra coisa. Que outra coisa é essa? É uma oportunidade. Olá, boa noite. Professor Marcos Amorim aqui, pronto para mais uma live. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos fazer mais uma live aqui, mais um conteúdo para vocês. E o tema que eu trouxe é: a empresa não me dá oportunidade de crescimento profissional. O que eu devo fazer? Então, hoje a gente vai discutir sobre esse aspecto que é muito recorrente, né? As pessoas que me seguem, volta e meia, alguém me manda uma mensagem dizendo: poxa, aqui é complicado, o meu chefe não deixa eu criar nada de novo, né? Inventar nenhuma solução aqui, e é complicado, né? Eles são muito resistentes à mudança, mesmo que seja para melhor, mesmo que seja para automatizar, para acelerar, né, o desempenho da gente aqui no trabalho, mas normalmente o meu chefe ele é contra. Então, o que é que eu devo fazer nessa situação? Então, a live de hoje vai ser dedicada justamente a como que a gente pode sair dessa situação, né, e virar esse jogo. Então, a primeira coisa que eu percebo conversando, né, com empresários, é o seguinte, que é muito difícil você ter profissionais, bons profissionais, profissionais que sejam proativos. Então, muitas vezes, o que é que acontece? Não é que o meu chefe não quer deixar eu crescer, ele não está enxergando ainda qual é o benefício claro daquilo que você está querendo apresentar para ele. Então, normalmente, o empresário ele é um cara que ele vai sempre se guiar por resultados, ele vai estar sempre buscando três coisas: aumentar receita, reduzir custo ou reduzir risco. Então você vai estar o tempo todo conversando com ele baseado num desses três fundamentos. Então, quando você quer crescer, você quer implementar algo novo lá dentro da empresa e tem uma certa resistência, por quê? Primeiro, talvez você não tenha conseguido explicar para ele de maneira clara o benefício que ele vai ter de implementar aquilo. E segundo, é muito mais difícil de você convencer alguém a fazer algo que você ainda não apresentou nada muito concreto. Então, se você quer, por exemplo, eu quero automatizar aqui o setor fiscal da minha empresa. Eu falei com o meu chefe que a gente vai conseguir fazer o nosso trabalho de um mês em um dia, e aí ele falou que nada, esse negócio não dá certo, porque a promessa está sendo muito boa, está sendo bom demais para ser verdade, e você não tem nada para embasar, para consubstanciar essa mudança tão drástica que você está oferecendo para ele. Então, o que é que você precisa fazer? Primeira coisa, você precisa gerar um tipo de resultado para esse cara. Você precisa mostrar para ele que existe mais de onde veio aquilo. Ó, descobri um negócio aqui, está funcionando, com isso aqui eu já consegui economizar não sei quanto tempo de trabalho para mim, ou para minha chefe, ou para quem quer que seja lá dentro do escritório, e tem muito mais de onde veio esse. Então, eu consigo gerar muito mais resultados para você. Então, quando você vai nessa linha de argumentação, de conversa, fica muito mais fácil de você abrir a cabeça, né, do seu chefe, lá da empresa onde você trabalha, para essas possibilidades. Por quê? Porque tem algo concreto, ele viu aquilo funcionando. E uma outra coisa que eu percebo também, que tem muito mais a ver com o lado do profissional do que com a empresa em si. Eu percebo que tem muita coisa também de mentalidade envolvida aí, que é onde eu gosto de focar mais. Por quê? A gente depende só da gente na maioria das vezes, né? Então, normalmente a gente fala, fulano deu sorte. A sorte, tem um deputado, né, um político bastante famoso, Thomas Jefferson, ele falava que a sorte é o encontro do preparo com a oportunidade. Então, não é que o meu chefe tem que me dar autorização para eu crescer profissionalmente. Na verdade, eu cresço profissionalmente por uma decisão minha, eu escolho fazer isso. E ao crescer profissionalmente, eu vou ocupando os espaços que existirem ou dentro daquela empresa ou de algum outro lugar. Então, uma coisa que eu percebo que acaba travando muito, isso me travou muito também durante minha carreira, foi eu imaginar que para eu crescer, eu para ocupar determinados espaços nas empresas onde eu estava, que eu precisava que o meu chefe me desse a autorização para que eu fizesse isso. Pra vocês terem uma ideia, vou fazer uma analogia aqui, que é muito parecido com quem tem filho aí vai entender isso muito bem, quando seu filho vai lá e te pede uma bicicleta no final do ano, se ele passar de ano na escola. Né? Ou ele te pede uma bicicleta e você fala, não, só vou te dar se você passar o primeiro passo de ano, se você merecer se comportar, aí eu te dou a bicicleta no final do ano.
Então, é muito parecida, né, essa relação de empresa e funcionário com a relação do pai e filho. Porque o filho, ele quer ter aquele benefício, né, aquilo que ele deseja, e o pai fala, não, só vou te dar se você fizer o seu dever de casa, se você fizer a sua obrigação, né, digamos assim. E na empresa é muito parecido, né? Normalmente os funcionários estão lá trabalhando e eles querem um aumento de salário, eles querem ser promovidos, mas eles pensam no seguinte, quando aumentar o meu salário, quando eu for promovido, aí eu vou mostrar o meu valor, eu vou mostrar quão bom profissional eu sou. Por enquanto, não. Você finge que me paga, eu finge que trabalho e a gente fica assim. Então, isso não vai muito longe, né? Você acaba ficando nessa zona de mediocridade mesmo, né? De você se subutilizar. Você pode muito mais, todos nós podemos muito mais. Só que a gente acaba se limitando por causa desse tipo de pensamento, de que, não, tem que vir algo de fora que me autorize, ou que me coloque naquela posição para que eu consiga ocupar aquele espaço. Na verdade, não é bem assim, muito pelo contrário. Como que você vai aproveitar uma oportunidade se você não estiver preparado para ela? Então, um dos pontos cruciais, um dos pontos mais fundamentais que eu percebo dentro da área fiscal e tributária é esse. Não é você esperar que chegue até você, é você ir lá buscar. E aí a gente entra num novo ambiente agora, né? Numa nova linha de raciocínio, que é o seguinte, tá, mas como que eu faço isso? Como que eu vou lá e vou buscar essa promoção, esse aumento de salário, esse reconhecimento profissional, o meu chefe deixar eu aplicar as mudanças que eu tenho na minha cabeça aqui dentro do escritório, dentro da empresa comercial onde eu trabalho? Esse é o grande quê da questão, né? Mas existe sim um caminho para você fazer isso, para você alcançar isso. Que caminho é esse? É você resolver problemas. Por mais terrível que isso possa parecer no primeiro momento, né? As pessoas falam, resolver problemas, eu estou fugindo de problema. Normalmente as pessoas não querem resolver problemas, né? Elas querem fugir disso. Por que que você, em sã consciência, vai buscar ativamente resolver problemas se o comum é que as pessoas fujam, até procurem evitar problemas, jogar para debaixo do tapete os problemas? E aí tem uma sacada muito interessante. Primeiro, um problema, ele só é problema quando você não sabe como resolver ele. A partir do momento que você sabe como resolver o problema, ele deixou de ser um problema para você. Ele pode ser para outras pessoas. E quando ele deixa de ser um problema, automaticamente ele se transforma em uma outra coisa. Que outra coisa é essa? É uma oportunidade. Então, saber resolver problemas, né, quanto mais complexos eles forem, se traduz numa oportunidade para você, uma oportunidade de crescimento profissional, uma oportunidade de reconhecimento profissional, de aumento de salário, de maior produtividade, você conseguir produzir mais trabalhando menos. Então, esse é o caminho que eu enxergo. E aí, eu tenho uma história da época lá de 2007, 2008, na época eu era estagiário numa indústria que fabricava aço. E lá a gente conversava, né, na hora do almoço. E eu lembro que um amigo meu me contou essa história, isso me marcou muito. E vai cair muito bem aqui nessa live para vocês. Que é uma história de dois operadores de empilhadeira. Eles trabalhavam lá na empresa, na fabricante de cigarros, e eles eram responsáveis por colocar os pallets, né, de cigarros dentro de um caminhão. Só que o que acontecia? Tinham dois caras lá dentro, tinham vários operadores de empilhadeira, mas tinham dois que eles eram muito bons em encaixar esses pallets, né, essas cargas de cigarro, e eles conseguiam encaixar de uma forma que tinha um aproveitamento máximo, fechava direitinho o caminhão. E nenhum dos outros operadores de empilhadeira conseguiam fazer ou gerar o mesmo resultado que eles conseguiam gerar. O que aconteceu? Passou um tempo, esses caras resolveram entrar em greve, sendo que não iam colocar lá os fardos de cigarro dentro do caminhão, que eles queriam um aumento de salário. E aí, naquela confusão, aumenta, não aumenta, caminhão precisando ser carregado, colocaram outros operadores para encaixar, né, os fardos de cigarro lá, e os caras não conseguiam. Sempre faltavam 2, 3 fardos para poder fechar o caminhão. E eles conseguiam fazer aquilo de uma maneira muito simples. E aí, passou-se o tempo, e acabaram que deram o aumento de salário que os caras queriam, eles foram lá e montaram uma carga de caminhão rapidamente. Não sei se a história é verdade ou não, foi um amigo meu que me contou, mas o fato é que isso mostra para a gente justamente isso que eu falei. Um problema ele só é um problema quando você não sabe como resolver. A partir do momento que você sabe como resolver, ele se torna uma oportunidade. No caso dessa história que eu contei para vocês, desses dois operários, eles utilizaram isso como poder de barganha, né, para poder aumentar o seu próprio salário. E hoje, dentro da área fiscal e tributária, a gente vive também num momento de grandes oportunidades. Então, a gente começou
essa transição da nota fiscal em papel para a nota fiscal eletrônica, lá em 2010, que foi particularmente quando eu entrei na área fiscal, e de lá para cá a coisa só tem avançado, né? Então, hoje a gente importa XML, tem avançado no sentido da tecnologia. A gente tem muito mais tecnologia hoje disponível do que a gente tinha 10 anos atrás. Porém, mesmo a gente tendo muito mais tecnologia, a gente não está convertendo essa tecnologia em ferramentas que vão ajudar ou facilitar o nosso trabalho. Então, o que a gente vê hoje é um movimento muito grande, né, de inteligência artificial, de robotização, e as pessoas muito preocupadas de perderem seus empregos para um robô, para uma inteligência artificial. E de onde vem esse medo, de onde vem essa preocupação, né? Então, justamente dessa era que a gente está vivendo agora. A gente está vivendo agora na era da informação. Tudo é dados, né? Tudo é informação. E a gente precisa estar atento a essa nova realidade. E mais do que estar atento, a gente precisa também começar a aprender a se mover dentro desse ambiente. Primeiro que tem uma série de benefícios de você entender como funciona, né? Essa visão mais digital da área fiscal e tributária que existe hoje em dia, mas basicamente os maiores problemas que existem hoje dentro da área fiscal e tributária, né, que as pessoas que atuam dentro da área fiscal e tributária reclamam, podem ser resolvidos a partir do momento que você começa a entender um pouquinho, não precisa nem ser muita coisa não, um pouquinho de como funciona esse mundo mais digital. Então tudo vai começar lá na nota fiscal eletrônica, né, da transição da nota fiscal manual para a nota fiscal eletrônica. Mas eu quero saber o seguinte, como que eu consigo, né, esse espaço, esse reconhecimento, você ser aprovado, né, pelo seu chefe, cara, pode vai lá, implementa aí a solução, eu confio em você. Então, isso é reconhecimento profissional, a gente busca isso, né? Eu percebo que três grandes dores, três grandes problemas que os profissionais da área fiscal e tributária enfrentam, se você entrar lá em qualquer grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, onde tem vários profissionais reunidos, eles vão estar o tempo todo falando que, pô, tô trabalhando muito, chego cedo, saio tarde do trabalho, ganho pouco, contabilidade está sendo, o contador está se prostituindo, não tenho reconhecimento profissional, a galera me chama de gerador de DAF, e a gente não quer esse tipo de coisa, né? A gente quer virar esse jogo. E é justamente nesse momento que a gente está vivendo agora, né, nessa era da informação, que a gente tem a oportunidade, a gente tem o encontro, né? Então a gente tem um conhecimento técnico que sempre foi necessário para que a gente pudesse atuar de maneira satisfatória dentro da área fiscal e tributária, mas a gente também tem agora tecnologia disponível ao nosso favor. O que é que está faltando na minha visão? Falta justamente a gente saber como utilizar esse conhecimento para conseguir resolver os problemas da área fiscal e tributária e, com isso, por tabela, resolver esses três grandes problemas aí que todo profissional, a maioria dos profissionais, acaba enfrentando, que é se sentir sobrecarregado, que é ter um salário baixo e que é não ter reconhecimento profissional. Então, a partir do momento que você entende como utilizar essa tecnologia para agilizar o seu trabalho, a gente fala aqui de transformar horas em minutos, essas coisas acabam acontecendo como efeito colateral. E não precisa ser não precisa ser um gênio para poder sacar isso, né? Você consegue fazer o seu trabalho, que demoraria dar 2 horas em 5 minutos, obviamente você é um profissional diferenciado, você é um cara que faz coisas de uma forma que a maioria das pessoas não faz. Isso rapidamente é notado. A gente tem 2 exemplos aqui, lá com os nossos alunos, de situações que foram exatamente assim. Então, o primeiro aluno que fez isso foi o Eduardo Laurentino. Ele é um cara que trabalha no escritório de contabilidade, trabalha lá até hoje, por opção dele. E o que é que ele fez? Ele estava lá na vida dele, normal, fazendo o trabalho dele de escritório de contabilidade, e ele percebeu que a chefe dele passava 8 horas, todo mês ela tirava um dia inteiro só para fazer uma atividade de conferir o lançamento de nota fiscal de serviço, tinha retenção, se não tinha retenção, isso o dia inteiro, porque ela tinha que entrar nota a nota para ver se tinha retenção, não tinha retenção lançada, lançar isso na planilha, depois comparar com o que estava lá dentro do sistema de contabilidade dela, e isso consumia muito tempo. Ele viu nisso, nesse problema que a chefe dele tinha, uma oportunidade dele aplicar aquilo que ele aprendeu, né, lá dentro do nosso curso. Então, o que é que ele fez? Ele criou uma soluçãozinha simples, uma planilhazinha, que pegava os XMLs do site da Cefaz Municipal lá do cliente e gerava um relatório. E com esse relatório, ela olhava lá o valor total, olhava o valor total do sistema de contabilidade e pronto, já sabia se estava batendo ou não. Se não estivesse batendo, ela ia procurar. Então,
Com essa simples solução, ele conseguiu reduzir o tempo de trabalho da chefe dele de 8 horas para 5 minutos. Então, isso a gente volta lá para o início da live que a gente estava falando, de você apresentar resultados, coisas concretas que realmente gerem resultado para a empresa. Então, é muito difícil de ignorar isso. Quando você chega para o seu chefe para mostrar para ele algo que está funcionando, que é efetivo, que está gerando ganho de tempo para a empresa, e tem uma série de outros ganhos também, que isso pode acabar gerando, daqui a pouco a gente vai falar disso, é muito difícil de você não ter espaço para crescer. E essa história do Eduardo é muito interessante, porque não ficou só aí, ele foi lá, mostrou a planilha, legal, beleza. Não, isso foi evoluindo, né? Ele foi criando outras soluções dentro do escritório para ele utilizar, para resolver, agilizar o trabalho dele no dia a dia. Isso foi se alastrando para os colegas do setor fiscal, depois para o setor contábil, depois para os clientes do escritório. E ele foi crescendo ali dentro da empresa. Chegou ao ponto dele ganhar um prêmio, né? Um prêmio de funcionário do ano, e um aumento de salário por conta das novidades, das inovações que ele levou para o escritório onde ele trabalha. Então, isso mostra o poder que tem hoje ter esse conhecimento, ter essa habilidade de manipular dados, informações, e com isso conseguir executar o trabalho de horas em minutos. Depois disso, ele contou para a gente que ele recebeu umas duas, ou foi duas, se não me engano, foi duas. Acho que foi três, mas vou dizer que é duas para não ficar de mentiroso aqui. Propostas de emprego, né, para ele sair do escritório onde ele estava para trabalhar num lugar diferente, né, para ele ganhar mais, inclusive. E ele gostava muito, gosta muito do escritório que ele trabalha, está lá até hoje. E ele foi conversar com o chefe. Cara, conversou com a chefe dele, a chefe falou com o dono do escritório, foi todo um processo, mas o resultado é que não deixaram ele embora. O chefe foi lá, conversou com ele, tinha acabado de dar aumento, né? Depois fizeram uma configuração diferente para ele continuar no escritório. E aí, o que a empresa fez? Cara, você fica aqui, a gente vai criar um cargo específico para você atuar nessa parte de automação das rotinas, né? Para você acelerar nossas rotinas de trabalho aqui. E a gente vai pagar o investimento que você fez no curso, né? Pelo retorno que você já deu para a gente vai comprar todas as soluções que você desenvolveu para a gente, e tudo aquilo que você desenvolver, a gente vai ajudar você a vender para os nossos clientes e você vai ser remunerado por isso também. Então, ele meio que criou um braço novo dentro da empresa onde ele trabalha hoje, né? Então, tem o trabalho normal de contabilidade, tem essas soluções que ele está desenvolvendo para automatizar, para melhorar a rotina de trabalho dele, dos colegas de trabalho, dos clientes, ele está sendo remunerado por isso também, né? Então, você vê que um conhecimento, né, ele pode mudar o jogo. Então, o que é que eu preciso fazer se eu quiser me destacar, se eu quiser ser reconhecido dentro da área fiscal e tributária? Eu acho que o maior investimento que a gente pode fazer, o que você pode fazer, é investir em conhecimento. Tá? O conhecimento, ele é o investimento mais assimétrico que existe. Tem um livro até que fala sobre isso. Eu não li esse livro, né, mas eu ouvi falar, achei bem interessante, que fala que tem investimentos que são simétricos e assimétricos. Então, sei lá, você investe R$10 e volta 10, ou volta 12, ou volta, sei lá, 8. Então, são investimentos que são muito próximos ali. E tem os investimentos assimétricos, que é que você investe um pouquinho e você ganha muito, né? Agora, na época que a gente está vivendo aí de criptomoeda, todo mundo querendo ficar rico da noite para o dia, mas a maior probabilidade que você tem, não de ficar rico da noite para o dia, mas de transformar significativamente sua realidade, principalmente a profissional, é investir em conhecimento, é investir em informação. Porque um conhecimento pequeno que você aprenda, que você absorva, isso pode mudar completamente a sua rotina, né, a sua trajetória dentro do seu trabalho. Foi exatamente assim que aconteceu com o Eduardo Laurentino. E falando dessa coisa de mudança de trajetória, tem uma outra história que é bem interessante também, que é a do Rafael Alves, que é outro aluno nosso. E é muito interessante ele contando na história que ele viu o curso, ele queria entrar, só que ele estava desempregado, e aí ele pediu dinheiro emprestado para a mãe para poder pagar pelo curso, começou a estudar, 20 dias depois, se não me engano, ele conseguiu um emprego numa indústria, numa multinacional, 87 filiais aqui no Brasil. Ele entrou nessa empresa, com 20 dias de empresa, agora eu lembro que foi 20 dias de empresa, não sei se ele 20 dias depois, passou um tempo e ele conseguiu um emprego. E lá dentro do emprego, ele começou a enxergar oportunidades ou possibilidades de aplicar aquilo que ele estava aprendendo. E aí foi dito certo, ele foi lá, entrou, desenvolveu uma solução, e ele e os colegas dele, eram ele mais dois, levavam mais ou menos 2 horas para poder fazer certas conferências lá na movimentação fiscal da empresa. Era as 87 filiais, ele mais dois, 2 horas.
O que ele fez? Ele criou uma solução simples também, e com essa solução ele conseguiu reduzir o tempo de 2 horas de trabalho para 3 pessoas para algo em torno de 5 minutos ele sozinho. Então ele pegou o trabalho que ele e 2 colegas faziam em 2 horas, começou a fazer esse trabalho sozinho em 5 minutos. O que é que aconteceu? A coordenadora dele viu isso e falou, cara, você precisa estar aqui com a gente na área de desenvolvimento, para criar essas soluções, para automatizar o nosso trabalho. Então, em 20 dias de empresa, o cara que estava desempregado entra numa empresa, 20 dias de empresa, ele muda completamente a realidade dele profissional por causa de um conhecimento que ele aprendeu. Extrair informações de um arquivo XML ou de uma planilha Excel e gerar um relatório. Foi basicamente isso que ele aprendeu e com esse conhecimento ele conseguiu mudar a visibilidade que ele tinha dentro da empresa, o reconhecimento profissional e empregabilidade dele. Então, 20 dias de empresa, ele falou que tem colegas dele que tem anos lá e que não conseguiram alcançar o que ele alcançou em menos de 6 meses de empresa, né? Depois de um certo tempo passado. E hoje, a empresa contratou uma pessoa para fazer o que ele fazia para que ele ficasse livre só para poder fazer as automatizações lá dentro da empresa onde ele trabalha. E é uma multinacional, uma empresa que tem 87 filiais no Brasil. Né? Não é uma empresa pequena, familiar. Então, isso mostra para a gente o tamanho do potencial que existe em você investir em conhecimento, investir em informação. Quando eu falo investir em conhecimento, não necessariamente você investir dinheiro em conhecimento. Tem 2 coisas que a gente pode investir. Pode investir o seu dinheiro, você pode investir o seu tempo. Então, quando você investe o seu tempo, principalmente para aprender, né, você vai investir o seu tempo em aprender algo que vai te permitir alavancar o seu lado financeiro. Então, por exemplo, um conhecimento como esse, de como que eu transformo a minha rotina de trabalho aqui, que eu demoro horas ou dias fazendo, em apenas alguns minutos, em apenas alguns segundos. Então, esse conhecimento é um conhecimento altamente valioso, assimétrico, né? Então, você aprende uma coisinha que vai gerar uma transformação grande, significativa dentro do seu emprego. Uma outra coisa que mostra para a gente o tamanho da oportunidade que existe para quem atua hoje dentro da área fiscal e tributária é os recordes que a Receita Federal vem batendo, né? Ano após ano. No último ano, lá 2020, 2019, ela bateu o recorde de autuação, né, de arrecadação, foi mais de 205 bilhões de reais emitidos em autos de infração em 2019, e em 2020 só não foi maior por causa da pandemia. Então, o que isso mostra para a gente? O que esses números estão mostrando? Que existe um grande mercado, que existe uma grande oportunidade para a gente ajudar essas empresas que estão sendo autuadas. Porque se essas empresas estão sendo autuadas, isso quer dizer que elas não estão lidando da maneira correta com as suas obrigações fiscais. Tá? Isso é só o começo. Porque a empresa ela não vive para resolver, para enviar a declaração. Né? Ela busca aumentar a receita, reduzir custo, reduzir risco. E esse tem que ser o nosso foco, sim. Mas primeiro a gente precisa arrumar a casa, a gente precisa reduzir esse risco, evitar que a empresa seja autuada. Então, tem lugares hoje, tem empresas que os funcionários que lançam notas fiscais hoje não sabem o que é um CFOP. Nunca viu, né? Não sabe o que significa, como é que funciona, não sabe o que é um CST, não sabe que quando compra mercadoria de fora do estado, a mercadoria pode estar ou não na substituição tributária. Então, isso são coisas que são básicas, né? Não básicas no sentido de que todo mundo deveria saber, mas assim, é algo que é importante para que a empresa consiga sobreviver, para que ela consiga prosperar. Inclusive para que ela forme o preço de venda dela correto. Então, imagine uma empresa compra uma mercadoria de fora do estado, dá entrada nessa mercadoria, e o produto está na substituição tributária aqui dentro do estado. Então, eu compro de fora, não veio cobrando a substituição, eu dou entrada nessa mercadoria, pego o crédito de ICMS, abato isso no meu custo de aquisição, calculo o meu preço de venda, pago o ICMS de novo, a contabilidade pega a nota, gera o ICMS-ST, eu pago. O que é que está acontecendo? A empresa está completamente perdida, né? Ela não sabe como funciona a tributação da mercadoria que ela está revendendo. Isso aí é a causa de muitas empresas, 80% das empresas, né, fecharem os 4 primeiros anos. Não exatamente essa a causa, mas uma das grandes causas, com certeza. Porque isso mostra que existe uma necessidade, existe um gap muito grande dentro das empresas de profissionais que entendam como funciona a legislação tributária e que possam aplicar isso dentro da empresa para que ela consiga aumentar a receita, reduzir custo, reduzir risco. Então,
Existe essa necessidade hoje muito clara, muito grande. Fato é que existe esses 200 bilhões de autos de inflação gerados aí, basicamente todo ano, e a gente tem um mercado de 200 bilhões, né? Que é o mais importante dizer. Claro que a gente não vai conseguir os 200 bilhões, mas se a gente cobrar 1% só desse valor, a gente está falando de um mercado de 12 bilhões. Ainda assim, de um jeito ou de outro, a gente está falando de um mercado que é bilionário. E o que é que a gente precisa fazer para conseguir aproveitar essas oportunidades? Eu preciso saber o que é CFOP e um CST uma alíquota. Eu preciso saber como é que eu tributo um ICMS numa operação de venda. Eu preciso saber se o produto tem uma redução de base ou não, gerir o estoque do cara, verificar se o que ele está vendendo e comprando está batendo ali o físico com o que ele está emitindo de nota fiscal. Então, são coisas que são até básicas para a gente que atua na área fiscal e tributária. Não é nada de outro planeta eu ajudar um empresário, por exemplo, né, uma equipe de funcionários dele, como é que lança uma nota fiscal dentro do sistema, para que ele tenha um preço de aquisição, preço de custo dele correto, e com isso ele possa calcular o preço de venda dele corretamente também. Então, são conhecimentos que são básicos, né, simples para a gente que atua dentro da área fiscal e tributária, mas que são muito relevantes para as empresas, para quem atua ali no dia a dia, comprando e vendendo mercadoria, para indústrias. A gente tem agora, por exemplo, o Bloco K, né, que vai começar em 2022 para boa parte das indústrias, e tem muita gente perdida, não sabe nem para que lado vai, não sabe o que é, não sabe como funciona. Isso porque a gente está falando só de implementar lá os saldos de estoque, né, que é o K200, que é você informar quanto que eu tenho de estoque de matéria-prima, de produto acabado no dia 31, no último dia daquele mês que eu estou trabalhando. Então, são oportunidades, são coisas que são simples para a gente que atua na área fiscal e tributária, mas que não é tão óbvio, não é tão simples assim para as empresas. E que gera para essas empresas um prejuízo muito grande. Isso é importante dizer, né? Não é só, vou te ensinar a fazer o SPED fiscal perfeito, eu vou te ensinar a emitir a nota fiscal perfeita. Não é esse o objetivo. O objetivo é você mostrar para o empresário que, trabalhando dessa forma, ele vai conseguir melhorar os resultados dele, ele vai conseguir reduzir custos, vai conseguir reduzir risco. Então, isso é muito importante, né? E a partir disso é que vem o reconhecimento profissional, que a gente tanto fala aqui, né? Reconhecimento profissional, aumento de salário e a maior produtividade, porque quando você começa a enxergar aonde que a empresa está errando, você vai lá e instrui o cara que lança a nota fiscal para lançar de maneira correta, esse cara já não vai mandar para você a nota fiscal mais de maneira errada. Então, isso já vai reduzir o seu retrabalho, você não vai precisar mais fazer lançamento, né, ajuste de lançamento de nota fiscal, porque o cara já está fazendo certo. Você pode cobrar as empresas para poder fazer serviço. Hoje, basicamente, é esse tipo de serviço que eu presto para as empresas, para os meus clientes. Cara, eu vou entrar aqui, eu vou ver como é que você gere sua operação, se você tem controle de todas as notas fiscais, todas as notas fiscais de entrada e de saída, e eu vou instruir sua equipe, eu vou ensinar o cara lá que lança nota fiscal de entrada, como é que lança nota fiscal de uso e consumo, como é que lança nota fiscal de ativo imobilizado, como é que lança nota fiscal de compra para revenda, como é que identifica se esse produto está ou não na substituição tributária, e isso vai aumentar a qualidade da informação que você está gerando para você, para o seu próprio negócio, você formar o seu preço de venda corretamente, por exemplo, para você saber quanto que você paga de imposto em cada produto que você está vendendo e poder planejar melhor suas ações de marketing, por exemplo, promoções que você vai dar, até quanto que eu posso descer a minha margem de lucro para poder vender o produto sem ter prejuízo. Então, acho que eu não estou nem falando aqui de enviar SPED fiscal. Eu estou falando para o cara que tem uma organização interna melhor, vai proporcionar a ele aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. Eu fiz uma live tempos atrás, conversando com uma seguidora minha, que ela tem lá uma operação com 16 estabelecimentos no Brasil todo, e ela recebe as notas fiscais em papel via malote. Eu falei, cara, hoje em dia tem vários sistemas gratuitos aí na internet que você pode baixar o XML da nota fiscal e observar as notas pelo XML ou pelo PDF, se você preferir, né, quando está fazendo a transição. Só isso aí já vai permitir a essa empresa economizar quanto de impressão de papel? Quanto de malote? Quanto do tempo dos funcionários que precisam ficar fazendo aquela conferência no papel? Então, quanto de economia uma simples ação como essa pode gerar dentro de uma empresa grande? A gente está falando de tem um ditado que fala assim, pequenas engrenagens movem grandes portas. Então, a gente está falando disso, da gente pegar essas pequenas engrenagens. O que é o enfoque do declarante? O que é o CFOP CST alíquota? Como é que funciona isso? Eu vou entender como é que funciona essas três variáveis, porque isso é a base do que eu vou utilizar para me comunicar com o fisco.
E eu entendendo como isso funciona, eu vou ter capacidade de ajudar as empresas a fazerem isso da maneira correta. Né? Não só para evitar ter problema com o fisco, não é fazer correto para o fisco ficar feliz comigo, é para não ter problema com o fisco, para não ser autuado, pagar multa por besteira, por uma coisa que é simples de se resolver. E na contrapartida, eu entender melhor os números do meu negócio, né? Quanto que eu estou comprando de mercadoria, quanto que foi o meu real custo de aquisição. Tem gente que não considera o frete. Então o cara compra, paga o frete, vai calcular o custo de aquisição da mercadoria e esquece de incluir o preço do frete, esquece de incluir o preço da substituição tributária. Então a gente está falando aqui de diversas oportunidades que existem, né? Isso para além até do escritório de contabilidade, para quem atua no escritório de contabilidade, para quem é consultor. Então existe uma grande oportunidade aí para a gente fazer isso. Né? Então, dá independência para as empresas. Ah, não quero fazer isso porque aí o cliente, eu vou lá, vou prestar o serviço, depois ele não vai querer mais que eu preste serviço para ele. Cara, tem tanta empresa no Brasil, muitas empresas que precisam desse tipo de serviço, muito mais do que a gente aqui vai conseguir dar conta. Então, é um serviço que é extremamente necessário e que tem um impacto não só econômico, como social muito grande também. Tem um parceiro meu, o Sandro, que está sempre aqui fazendo comigo live, e ele conta uma história que tinha um cliente dele que recebeu um auto de 1.800.000, ele conseguiu reduzir esse auto para 50 mil reais. E o empresário ligou para ele e falou, cara, muito obrigado, você salvou a minha empresa. Então, quanto que custa, né, você ouvir isso de um cliente seu? Né? Esse reconhecimento da parte dele, essa gratidão da parte dele. Isso é muito grande, né? Fora todos os empregos que deixaram, né, que foram salvos, digamos assim, por causa dessa situação. Então, a gente está falando de impacto financeiro, impacto social gigantesco. Isso é muito maior do que o meu chefe deixar ou não eu fazer isso. Eu vou tomar a decisão de eu fazer. Eu vou fazer na minha casa. Todo computador hoje em dia você tem um Excel, você tem lá o VBA ali dentro, tem as lives aqui, você consegue estudar, você consegue aprender as coisas. E à medida que, quando surgir a primeira solução, você vai lá e apresenta, cara. Ó, cara, tá aqui, funciona. Você gasta quantas horas para fazer isso aí, ó? Usa isso aqui, você vai gastar 5 minutos agora. É impossível desse cara não te dar atenção, é impossível desse cara não te dar espaço. Por quê? Porque ele está vendo o impacto que isso tem dentro do negócio dele. Impacto em termos de receita, porque se você consegue fazer o seu trabalho muito mais rápido do que você vinha fazendo antes, então você agora tem condições de fazer o trabalho que se demorava 8 horas, sei lá, em 2 horas, em 3 horas. Ah, mas agora vai me dar mais trabalho. Pô, vai te dar mais trabalho, mas vai vir também mais experiência. Com essa maior experiência, vai vir para você maiores oportunidades, trabalhar em outros escritórios, em outros lugares maiores, e prestar serviços para empresas. Então, assim, a gente tem muito medo do trabalho, de aumentar, de fazer mais. Cara, se você tem esse tipo de conhecimento, você vai adorar esses desafios, porque você vê, cara, é um novo desafio, é uma nova possibilidade que eu tenho de aprender algo novo, de aprender a resolver um problema mais complexo, e com isso me tornar um profissional melhor, né? Um profissional ainda mais valorizado, ainda mais raro no mercado. Então a gente está entrando agora então nós já estamos já há algum tempo na era da informação, e faltam muitos profissionais que tenham essa visão, que tenham essa habilidade. E você, está me assistindo aí, pode se tornar um profissional desse. Isso não depende do seu chefe ou de alguém autorizar você a fazer. Depende só de você sentar a bunda na cadeira, estudar e fazer acontecer. Então, essa é a live de hoje, né, o conteúdo que eu queria trazer para vocês. Se gostaram, deixem um like, isso ajuda a gente a entender que o conteúdo que a gente está produzindo está sendo útil, está sendo relevante. Se não gostaram, pode deixar o dislike, isso também ajuda a gente a entender qual tipo de conteúdo vocês querem ver aqui dentro do canal. Então, um abraço a todos, a gente se vê na próxima live dessa semana. Até lá, tchau, tchau.